Especificador de ataque de pânico. Ataque de pânico só tem no transtorno de pânico? O que caracteriza? Como a gente faz essa avaliação? Então, é sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Seja bem-vindo, né, ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Marco Araújo, sou médico com mais de 10 anos de atuação e criador do método DMA para a avaliação de todos os transtornos mentais de uma maneira prática, de uma maneira objetiva, sem precisar decorar o DSM, certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a aula especificador de ataques de pânico. Então, como a gente faz esta avaliação? Vamos lá. O especificador aqui, a nossa linha geral, né? O que nos direciona é o DSM, é o nosso manual. É a partir dele, né, que nós fazemos o diagnóstico dos transtornos mentais. Os sintomas, né, eles são apresentados com o propósito de identificação de um ataque de pânico, certo? Então, aqui, quando o DSM traz o especificador, ele está mostrando como, né, encontrar o que é um ataque de pânico. No entanto, o ataque de pânico não é um transtorno mental, certo? Então, o ataque de pânico por si, ele não é um transtorno mental e não pode ser codificado. Então, você não vai colocar que o diagnóstico de um paciente é ataque de pânico, certo? Os ataques de pânico podem ocorrer no contexto de um transtorno de ansiedade, além de outros transtornos mentais, ou seja, não é exclusivo da ansiedade. Transtornos depressivos, né? Transtornos de estresse pós-traumático, transtornos por uso de substâncias e algumas outras condições médicas cardíacas, né? Respiratórias, vestibular, gastrointestinal, ou seja, ele já está trazendo aqui para você. O transtorno de pânico, ele é uma coisa. Quando eu estou falando do especificador ataque de pânico, ele não é um transtorno. Ah, mas eu tenho dúvida, eu não sei o que é um transtorno de pânico, então assista a aula específica sobre transtorno de pânico, né, que eu já coloquei aqui no canal. Então, algumas condições médicas. Quando a presença de um ataque de pânico é identificada, então você identificou isso. Ela deve ser anotada como um especificador. Por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, então tem um TEPT então, com ataques de pânico. Para transtorno de pânico, no entanto, a presença de ataque de pânico está inclusa nos critérios diagnósticos. E o ataque de pânico não é usado como especificador. Por quê? Porque ele já está dentro. Eu não tenho como ter um transtorno de pânico sem ter um ataque de pânico. Certo? Então, por isso que no transtorno de pânico eu não coloco o especificador, porque vai ficar redundante. Eu vou dizer transtorno de pânico com ataques de pânico. Claro, porque sem ataque eu não tenho transtorno, né? Quando a gente está falando do transtorno de pânico. Então, isso é importante. É, parece óbvio a gente conversando assim, mas às vezes a gente passa batido, não percebe, né, essas nuances da avaliação diagnóstica, certo? Um surto, né, súbito de medo ou desconforto intenso que alcança pico em minutos e durante o qual ocorre quatro ou mais, ou seja, pelo menos quatro ou mais dos seguintes sintomas. Então, a gente tem 13 sintomas básicos, né, para a gente pensar em um quadro de pânico, em um ataque de pânico. Né? Eu tenho que ter pelo menos quatro. Né? A gente já conversou sobre isso no transtorno de pânico, mas é importante reforçar. Esse surto, ele pode ocorrer a partir de um estado calmo ou de um estado ansioso. Então, não preciso estar sempre, para ter ataque de pânico, eu tenho que estar ansioso, não necessariamente. Às vezes ele vem no rompante, ele vem de maneira súbita, né, e alcança o pico desses sintomas de maneira muito rápida, certo? Que aí pode ter palpitações, sudorese, né, que é o suor,
tremores ou abalos, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico, né? A pessoa pode até confundir ali com infarto nesse momento, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, calafrios, né? Ou ondas de calor, parestesias, anestesia ou sensação de formigamento. Então, esse mal-estar ele pode ser tão grande que pode ter alterações da sensopercepção, né? Alterações de desrealização ou de despersonalização. Então, a desrealização é a sensação da irrealidade, né? É quando os contextos que estão acontecendo à minha volta, eles ficam meio estranhos, né? A mim, o local onde eu estou. E a despersonalização é o distanciamento de si mesmo. Então, o próprio paciente ele pode ter essa sensação, né, de estranheza relacionado a ele, né, dentro desses processos. E medo, medo de perder o controle, de enlouquecer, medo de morrer. Lembre que aqui a gente está falando de um contexto ansioso, né? O ataque de pânico ele está muito nesses contextos, mas que eu posso ter, né, um ataque de pânico sem necessariamente ter um transtorno de pânico. Podem ser vistos sintomas específicos da cultura, por exemplo, tinido, dor na nuca, cefaleia, gritos ou choro incontrolável. Esses sintomas eles não devem contar como um dos 4 sintomas exigidos. Ou seja, de acordo com a cultura do indivíduo, ele traz um sintoma. Tudo bem ele trazer outros sintomas, mas preencheu lá os 4, 4 dos 13, né, que o DSM aponta, se sim, tudo bem ter outros sintomas associados. Muito bem, então a gente tem um especificador que ele pode estar associado, né, pode estar presente, né, em transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, né, TEPT, em outros transtornos mentais. Ou seja, a gente vai precisar de um processo de avaliação diagnóstica. Então, esse processo, ele é muito importante para que a gente se localize, para que a gente utilize o manual DSM da melhor forma possível. Então, como se dá esse processo? Como é feito o processo de avaliação? Porque o paciente chega para a gente, né? Ele tem todos esses transtornos aqui. Então, eu coloquei todos os transtornos mentais elencados, né, no DSM. Então, corrigindo, não é que ele chega com esses transtornos, mas eu tenho que avaliar todos esses transtornos. É muita coisa, né? Quando eu estou aqui lendo com você, discutindo com você um ponto específico, é simples. Mas o paciente, ele não lê o livro, né? Ele não lê o manual. Ele não vai trazer para você tudo isso. Então, como você faz toda essa avaliação, né? Então, pensando nisso, eu criei o meu próprio curso, né, o DSM Diagnóstico Ágil, onde eu trago todas as bases relacionadas, tudo da teoria, o que é que você precisa conhecer do DSM para utilizar ele da melhor forma, o que define um transtorno, como a gente faz essa avaliação, né, sobre a entrevista clínica psiquiátrica, como a gente faz a avaliação psicopatológica na prática, né, e eu tenho o meu método DMA, que é o passo a passo para utilização, para aplicação no teu dia a dia, nas tuas avaliações. Então, a matriz DMA é uma ferramenta que eu utilizo, né? Que eu tenho uma aula aqui no canal explicando tudo sobre ela, então você pode estar assistindo para já auxiliar na tua prática clínica, que é um gatilho mental para todos os transtornos mentais do DSM, como você vai estar fazendo a tua avaliação, a tua revisão diagnóstica dentro do processo, né? E caso você queira se aprofundar, né, eu tenho aqui a ementa do curso, então você pode pausar o vídeo, você pode estar lendo com mais tranquilidade, visitando a página de vendas do curso, onde eu já tenho todo o material já está disponível, então todas as aulas elas já estão disponíveis para você assim que você fizer a sua assinatura. Então é a plataforma Hotmart, tem muita segurança dentro do processo. Você tem 7 dias para degustar tudo sobre o curso e ver, né, se isso vai te ajudar na tua prática clínica. Já temos aí mais de 58 horas de conteúdo, né, original, gravado e disponível para você. Então, no mais,
você já assina, ou melhor, já se inscreve, né, no meu canal para não perder nada. Eu vou sempre postar novos vídeos sobre saúde mental, sobre diagnóstico, sobre avaliação clínica, e é muito importante que você, né, marque lá o sininho, ative ele para você estar recebendo as notificações. No mais, um abraço e nos vemos na próxima aula.